Nós vamos trabalhar a disciplina Metodologia do Ensino de História. Basicamente, é uma disciplina que procura subsidiá-lo de mecanismos que vão te ajudar, não só na formação do docente em História, mas também na sua vida profissional, né? Embora a terminologia seja metodologia do ensino de História, a gente sabe que ninguém aprende a ensinar História na universidade. Quem vai lhe dar essa prática, né? Quem vai lhe dar essa capacidade, essa desenvoltura de poder ministrar o conteúdo e as situações na área de História, o currículo específico de História de diversos níveis, é a própria prática. Então, quando a gente pensou em montar o conteúdo da disciplina ao longo de 10 unidades, a gente visou essa questão da prática, né, da prática do professor. Por isso que eu falei na questão da experiência. Eu, particularmente, já vivenciei todos os níveis de ensino e situações de ensino também, né, desde o ensino fundamental, médio e superior. E ao longo dos anos, a gente foi absorvendo experiências, dividindo experiências também e maturando essa coisa do ensinar História. Então, na verdade, metodologia do ensino de História não vai te dar uma receita de bolo para você dar aula de História. Na verdade, vai te orientar, né, vai te dar encaminhamentos para que você possa, primeiro, se identificar, né, com essa coisa de ensinar História. E depois, efetivamente, você vai praticar isso, não só ao longo do curso, mas também ao longo da sua vida, né, da sua dedicação profissional. De tal modo que a metodologia do ensino de História foi pensada da seguinte maneira. Inicialmente, nós vamos fazer uma discussão mais teórica. Você vai se debruçar sobre as concepções de ensino de História, como a História deixou de ser conhecimento e passou para os bancos escolares, como foi essa mudança, na verdade, essa transformação do conhecimento histórico para a disciplina História. No conhecimento histórico, você vê um universo vasto de assuntos, temas e conteúdos, e quando você faz um recorte para a questão didática, você tem que fazer uma seleção de conteúdos. Organização, seleção de conteúdos, né? Como é que o ensino de História foi sendo maturado ao longo dessa trajetória, né, desde o século XIX aos dias atuais. Você vai conhecer a disciplina, né? E, obviamente, nessa relação disciplina-conhecimento, né? Como o conhecimento sai da universidade e vai para os bancos escolares, para as situações de ensino, para os níveis de ensino, para que esse conhecimento possa ser disseminado através de uma prática didática. E aí é o nosso segundo ponto, né? A gente tem uma preocupação muito grande com o didatismo. Nós entendemos que o bom professor de História não é necessariamente aquele que só domina o conteúdo, mas aquele que tem a capacidade elucidativa de transmitir o conhecimento, que é o que eu chamo de didatismo. É uma coisa que me preocupa ao longo desses anos como professor. Quer dizer, fazer o conteúdo acessível ao aluno. E isso a gente vai passar para você ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros com as suas leituras, né? Você vai perceber isso. Como é que eu posso transmitir um conhecimento para alguém que ainda não conhece e para que esse alguém se aproprie desse conhecimento como sendo seu e possa também interagir com o seu dia a dia. E aí você precisa também discutir os parâmetros curriculares, né? Como é que os normativos que existem, que são feitos por especialistas, por educadores, né, para o ensino de História. Então você, como alguém que está fazendo um curso de História, um curso de licenciatura em História, que está se licenciando para ensinar História, você precisa também ter essa discussão, domínio dessa discussão, transitar por essa discussão dos normativos, os PCN, as diretrizes curriculares, né, para que você possa também se inserir nesse processo, não só inserção pura e simples, mas também no sentido de colaborar, haja visto que o próprio ensino de História, né, sofreu, por conta do dinamismo histórico, suas mudanças, suas alterações, suas adaptações, que me parece que foram muito importantes e você também vai chegar a essa conclusão.
Ora, sendo uma disciplina onde se propõe a discutir o ensino de história, obviamente que nós temos uma parte prática, onde a gente vai discutir situações práticas de ensino de história, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Haja visto que o curso é de licenciatura em História, como disse, como frisei, e esse profissional que a universidade está formando, que é você, precisa dominar esse trâmite do ensino fundamental e médio. Claro que se você quiser seguir carreira numa outra instância, como é o caso da superior, você volta para a universidade para fazer o mestrado e o doutorado, obviamente. E a novidade da metodologia do ensino de história é que a gente trouxe essa discussão para o campo também da sergipanidade. A última unidade da disciplina vai discutir também as relações do ensino de história de Sergipe, do ensino da cultura sergipana, né? Será que os nossos licenciandos de história estão preparados para discutir a questão da sergipanidade, a questão da história e da cultura sergipana? Então, basicamente, a disciplina metodologia de ensino vai, ou pretende, melhor dizendo, te proporcionar isso, ou seja, te dar garantias de que você está sendo conduzido, né, preparado, pode-se dizer assim, para ser um docente em História. E com base nisso, ao longo também de nossos encontros, de nossas aulas, das unidades, nós procuramos sempre não desvencilhar dessa ideia do pesquisador, né, porque eu sou egresso do curso de História da Universidade Federal de Sergipe e hoje sou professor desta mesma universidade, desse mesmo departamento que me formou. E eu sempre me preocupei com isso, né? O que é que o meu departamento está formando? Está formando o professor de História, está formando o pesquisador. Então a gente propõe nas nossas leituras que a gente não perca de foco, né? Não perca essa perspectiva de ver o formando em História como também sendo um pesquisador em História e unir as duas coisas, a pesquisa e a história dentro da sala de aula. E obviamente que dentro dessas discussões todas, a gente não poderia abrir mão dos recursos didáticos dos quais estamos preparados ou aptos a usá-los em sala de aula. Basicamente, tradicionalmente o livro didático, há uma discussão sobre o livro didático, né, o uso ideológico, o uso mercadológico, o uso pedagógico desse livro de história, mas também a utilização das novas mídias, né, dos recursos tecnológicos, como o vídeo, né, o áudio. Ao longo das nossas atividades, nós vamos usar por 2 vezes a interpretação e a ligação da letra da música com o contexto histórico, com aquilo que você está trabalhando. Inclusive, optamos por trazer para você músicas mais ligadas ao pop, né, como bandas de pop rock, que na sua letra discute a questão da história, como também o tradicional, onde a gente propõe lá na unidade 10, por exemplo, que a gente possa ouvir e discutir a questão da sergipanidade na música Meu Papagaio, né, que é uma música tradicional do folclore sergipano. Então, nossa proposta é essa, é que você, ao longo da disciplina, possa estar munido não só do básico, mas também de elementos e situações que vão lhe proporcionar um sucesso, né, um bom encaminhamento na sua vida profissional. Quer dizer, mais do que uma disciplina teórica, rebuscadamente teórica, é uma disciplina que tem como pretensão básica te munir, né, dessas informações, desses dados e das habilidades que você, né, como sujeito histórico, vai adquirir ao longo da sua profissão de professor de História. Então é isso que a gente quer contribuir com essa disciplina na sua formação de professor de História, que a gente nunca perca isso de vista, né? Nós somos professores de História e, como professores de História e professores, acima de tudo, precisamos nos fazer entender, nos fazer claros nas nossas afirmações e nas nossas transmissões de conteúdos e trocas de experiência, haja visto que o mundo hoje é muito dinâmico e a disciplina História não está fora disso.